Olá, boa noite. Eu sou o Winston Lima, à minha direita Marcos Portal, somos coordenadores do Bloco Movimento Brasil. E aqui à minha esquerda, Israel Soares, nosso convidado dessa noite. Boa noite, Israel. Boa noite, caro Winston. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Tenho certeza que o nosso programa de hoje vai ser bem interessante. Vamos falar bastante sobre monarquia e algumas atualidades também, que eu tenho certeza vai interessar a todos que estão nos assistindo. Tá? Então, por favor, Israel, suas considerações iniciais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o convite do caro Winston, o portal, de estar aqui explanando um pouco sobre nossa história, a história do Brasil, explanando também sobre o regime monárquico, sobre a forma de governo, sobre como foi a nossa história, como funcionaria a monarquia hoje em dia. Queria falar também um pouco sobre a atualidade, tem uns temas muito interessantes agora, essa censura que está rolando, né? Então vamos falar bastante coisa aí hoje. É triste, então, muito triste isso que está acontecendo. A gente vai falar sobre isso aí ao longo do programa. Antes eu queria também me apresentar um pouco melhor, né? Meu nome é Israel Soares, eu sou engenheiro florestal, sou empresário, diretor do Vista Monarquia, que é uma marca de produtos monárquicos. Inclusive hoje eu trouxe aqui uma caneca para presenteá-lo. Opa, obrigado. E essa caneca será sorteada aqui também, uma caneca como esta. Opa, essa aqui é minha, hein? Mas vai ter outra para sortear. Tem um sorteio que a gente vai entregar. A Vista Monarquia é uma marca que surgiu conforme o movimento monárquico foi crescendo. Eu identifiquei essa demanda e resolvi criar a marca. Também sou líder da OIB, que é a Organização Império do Brasil. Ela existe no Brasil todo, eu sou líder aqui no DF. Porém, onde existem movimentos monárquicos consolidados, ela serve apenas para dar uma administração. Aqui em Brasília existe o Movimento Brasília Capital do Império e o Círculo Monárquico Brasileiro. Eu faço parte do Brasília Capital do Império, sou diretor de comunicação lá. Tem a presidente Júlia, nós organizamos vários eventos. Então, no final, vou fazer o convite para quem quiser participar. É isso aí. Excelente. Mais uma vez, então, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Compartilhando os teus conhecimentos, né, com todos nós. É isso? Portal, por favor, suas considerações iniciais. Só antes de começar a fazer a pergunta efetivamente, o internauta que entrou agora logo no início, essa caneca foi dito que vai ser sorteada. E como é que vai ser o sorteio? O pessoal que foi entrando, no comentário, o primeiro, por favor, que quiser concorrer aqui e receber uma caneca de brinde, anota aí número 1. Aí na sequência, digita 1 aí no comentário, só 1. E depois o outro que entrar, digita 2, 3, vamos fazer uma sequência. Não vale botar mais de um número, né? É um número por pessoa. O primeiro põe 1 e vai seguindo 2, 3, 4. No final do programa, nós vamos ver quantos números estão digitados, né? 10, 15, sei lá quantos números. E aí vamos fazer um papelzinho para cada número e vamos sortear aqui. E a caneca estará à disposição aqui para o pessoal vir apanhar, ok? É só entrar em contato com a gente que a gente combina um dia, a hora aí e vocês vêm buscar, tá bom? Isso aí. Bem, Jael, para a gente situar um pouco o internauta, né? Até porque moral e cívica não tem mais na escola, e esse assunto aí nem é o SPB, e esse assunto aí, monarquia, era um assunto que a gente tinha bastante divulgação nos colégios, né? Para adolescente, criança já começava a introdução desse tema. Como o pessoal não tem, se for possível, eu queria que você abordasse o seguinte: a gente aprende formas de governo e sistema de governo. Formas de governo, monarquia e república. Sistema de governo é presidencialismo e parlamentarismo. Aí eu queria que você dissesse, pessoal, um pouco a diferença da monarquia para a república e do parlamentarismo para o presidencialismo. Bem, Portal, basicamente o que difere esses modelos é a forma, o chefe de Estado. A chefia de Estado, na monarquia, ela fica com o chefe de Estado, que é o imperador, e a chefia de governo fica com o presidente. A monarquia parlamentarista. Vamos falar aqui. A monarquia, a parlamentarista, ela tem como se diz? A monarquia tem um rei, tem um imperador, exatamente, né? E no presidencialismo tem um presidente somente, né? Sim. Não tem entre aspas, relações públicas do Estado. Não existe isso, né? Não existe. No presidencialismo, o poder é dividido em 3, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem 2 poderes, que é a chefia de governo e a chefia de Estado. Esse poder fica todo concentrado na mão do presidente. No parlamentarismo, não. Já são 4. Ainda são 3 poderes, mas o executivo há uma divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. Na monarquia, só tem como ser ou ela parlamentarista ou ela absolutista. Não existe uma monarquia presidencialista.
porque não existe a divisão do executivo entre chefe de governo e chefe de Estado. Então, o que nós vamos conversar aqui mais hoje é a monarquia parlamentarista, que é o que nós vivemos no Brasil desde a Constituição de 1824, que uma das constituições mais modernas da época foi a Constituição parlamentarista, que pouca gente sabe. O pessoal estuda às vezes monarquia e acha que monarquia era absolutista, o rei manda em tudo, o imperador é um tirano. E a gente estudou isso e infelizmente está na mente do popular que a monarquia é aquele negócio de novela ali, tá passando novela aí na Globo, né, do rei lá, e não é daquela... É só a monarquia absolutista que eles projetam, né? Monarquia parlamentarista o pessoal não divulga muito, fala, né? Inclusive, se a gente for ver hoje o nosso presidencialismo, o poder do nosso presidente é muito maior do que de um rei absoluto. Por exemplo, Luís Sol, né, Rei Sol, da França, qualquer pessoa podia visitá-lo ele durante todos os dias da semana, era livremente, podia visitar o rei, falar diretamente com ele. Para os homens, eles só exigiam que um homem entrasse com espada na cintura, para simbolizar uma honra, né? E para as mulheres eram livres, assim, também. Então hoje você tenta conversar com o Temer lá, alguém consegue entrar no Palácio do Planalto? Ninguém consegue. Nem o político já chega, ainda mais não consegue, né? Então o rei naquela época, o Luís Sol, ele passava, se curvava para as damas, enfim. Era muito mais acessível que hoje. O poder dele era muito menor do que o presidente. Hoje tem concentrado o chefe de Estado, chefe de governo e manda e desmanda. E tenta entrar ali no Palácio Planalto com canivete. Né? A monarquia absolutista, que remonta aí logo após a Idade Média, né? Sim. Era quando o rei não existia um parlamento, né? Não existia, ele mandava, ele era absoluto, né? E sim, inclusive era tido como se ele tivesse ali porque Deus colocou, né? Exato. Então ele tinha o direito da vida e da morte, né? Então, pelo amor de Deus, ninguém quer essa monarquia aí, né? Nós queremos, o que vai ser colocado aqui é a monarquia atual do mundo, né? Que é a monarquia parlamentarista, que tem uma constituição, né? E que o imperador, o rei, ele tem que se subordinar, né? Às leis do país. Então tem que as pessoas que não querem que a monarquia volte, elas ficam inventando um monte de história, né? Exatamente. O que as pessoas podem questionar. Por que então não uma república monarquista, uma república parlamentarista, né? Porque, já somos república, então se o problema é o parlamentarismo e o presidencialismo, por que não uma república parlamentarista, como é hoje em Portugal, na França, na Alemanha? A questão é bem simples. A monarquia, ela é um sistema de governo que nasceu da ordem natural do ser humano. Ela deriva da família, que é a base da sociedade. Então o monarca, diferenciando do presidente, o monarca ele pensa no longo prazo, pensa na família, na grande família que é a monarquia. Tem projetos sempre pensando no próximo, que no caso seria sua família, né, dinastia. Diferentemente de um presidente e de um primeiro-ministro, né, que seria numa república parlamentarista, onde o presidente e o primeiro-ministro vão estar defendendo interesses partidários, que isso não acontece na monarquia, porque o princípio da monarquia é que o imperador, né, no caso aqui do Brasil, seja suprapartidário, não atenda interesses partidários. O interesse do monarca é atender a população como um todo, porque a república divide, como diria Dom Bertrand. Então, concluindo, assim, a república parlamentarista, imagine só, se vamos impor que a república parlamentarista no Brasil, imagine se o presidente fosse Bolsonaro e se o primeiro-ministro fosse Lula, a merda que não ia dar. Porque um ia ficar degladiando com o outro, né? E um ia travar o outro e o que ia acontecer? Não ia existir o equilíbrio dos poderes, né? Não ia existir o que eu chamo, um filósofo Nash, muito famoso, não existiria o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? O equilíbrio de Nash é o seguinte, Nash ele quis refutar Adam Smith, que Adam Smith disse que o indivíduo, uma população, quando todos os indivíduos atendem os interesses próprios, a população progride, né? E Nash já discordava, disse que não, a população progride melhor quando todos cooperam. Então, se as pessoas não cooperarem, um anula o outro e acaba que o crescimento pode até ocorrer, mas sempre devagar, porque,
É, um As travando, pessoas- é, um travando trava, o vai outro. travando, né? Então essa Só monarquia quando absolutista só nas novelas da Rede Globo, né? Sim, sim, sim. Tem que Fazer falar essa também historinha aí que- do reino de um lado, o reino do outro. E tem que falar também de como funciona a monarquia parlamentarista melhor, porque Montesquieu ele fala sobre a divisão dos poderes, né? Eles têm que ser 3 poderes harmônicos, Independência Ah, entre si. independentes de si harmônicos. Porém, Tocqueville ele diz que alerta para os desequilíbrios. Se ocorrer um desequilíbrio, por exemplo, como ocorreu aqui hoje, o presidente ele pode indicar o ministro, os ministros da STF, todos os ministros, presidentes de estatais, aí, ou seja, onde há o equilíbrio nisso, né? Desequilibrado. Aí você vê agora o STF legislando, Uhum. ou seja, Descumprindo uma lei, né? Descumprindo leis. exatamente, Tocqueville já Do dizia. Congresso. É, o Congresso fez a lei de voto impresso Exatamente. Isso não acontece. e eles Isso, rasgaram a lei. Tocqueville já alertava para isso. Quando esses 3 poderes não são equilibrados, a tirania é muito maior, inclusive, do que monarquias absolutistas. É o que está acontecendo aqui hoje no Brasil. Falando agora do STF, que se disse, na Constituição de 1824, quem indicava os ministros do STF era o imperador, mas era de acordo com o tempo de serviço. Então, os ministros do Supremo Tribunal eram sempre os que carreira, tinham mais tempo mais de idosos. carreira. Então, Juízes de carreira, olha que coisa boa. por isso que é importante separar o governo do Estado. O Estado tem que ser suprapartidário, porque o nosso imperador não vai ter interesse em te O bem-estar não indicar tem partido. políticos, né? Porque os nossos ministros da STF são políticos ali, praticamente, É. né? Atende interesses o quê? Partidários. Então, de 4 em 4 anos, entre o político indicando o ministro. Cadê a isonomia Viciado. disso? Não tem isonomia. A nossa justiça fica viciada. No caso de uma monarquia parlamentarista, isso não existe. Há, então, um equilíbrio entre os poderes. Nós temos que buscar esse equilíbrio, que realmente está uma bagunça. Mas, Israel, queria te perguntar, então, assim, para as pessoas poderem entender também um pouco melhor, né? A gente falou bastante, fomos teóricos, né? Falar coisas práticas que aconteceram no Brasil, né? Como foi o período monárquico no Brasil e o que aconteceu para que viesse a ser proclamada a República? Sim. O Brasil, ele é um país monárquico de nascença, de essência. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Dali, o Brasil se chamava Terra de Santa Cruz, onde o primeiro evento oficial do país foi a Santa Missa. Daí veio o período que as pessoas costumam dizer colônia, o período colonial, que é um termo que não, meio pejorativo, porque dizer que o Brasil era colônia era a mesma coisa que dizer que São Paulo é colônia de Brasília. Ceará, colônia de Brasília, porque na verdade não existe documento nenhum aprovando que o Brasil era colônia. O Brasil era um estado de Portugal. Então, passasse do tempo, em 1808, Dom João VI teve que vir para o Brasil, né, por causa de Napoleão Bonaparte. Eles fizeram uma retirada estratégica, pois o exército português ele não conseguiria bater de Napoleão, frente. né? Então ele fez o negócio, ficou ali enrolando Napoleão e tal. Enquanto isso, ele já planejava a vinda para cá. Tanto que foram 70 embarcações que vieram para o Brasil. Você fala que veio fugido, corrido. Não tem como vir Corrido com corrido 70 com embarcações. 70 embarcações, trazendo biblioteca, toda corte, trazendo Gêneros, tudo. Tudo Todo puderam ouro, trazer, eles enfim. trouxeram, né? Trouxeram. Chegando no Brasil, Dom João VI trouxe para o quê? Progresso. Aí, quando ele chegou, transformou o Brasil em Reino de Brasil e Algarves, né? Uhum. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ele transformou o Brasil Reino. no Rio de Janeiro, na capital do reino. Logo quando ele vier ali, já transformou o Rio de Janeiro na capital. Ele chegou no Rio de Janeiro, toda a corte já viu que era bem bagunçado, então não muito diferente do que é hoje, né? Trouxe o Banco do Brasil, trouxe várias outras coisas, né? As universidades, foi criado, o Colégio Dom Pedro. Abriu os portos das Nações Amigas. Sim, exato. Foi uma série de coisas interessantes que... Sim, trouxe tudo progresso para o país. E logo depois, ali em 1830... Fala de Enfim, independência? eu vou perder a data. 1822, 1820... Não, antes, formação da em 1814 ele teve que voltar. E antes de ele sim. voltar, ele disse para Dom Pedro I, filho dele: Filho, tome a coroa, tome a independência, faça a independência do Brasil antes que algum outro aventureiro faça. Então, ele percebeu que o Brasil... Seria inevitável, né? Seria ele inevitável. percebeu que o Brasil já estava Caminhando pra isso. adquirindo a maioridade, o Brasil estava virando maduro e isso inevitavelmente ocorreria.
Então, ele delegou a Dom Pedro I, seu filho, essa tarefa. E Dom Pedro I obedeceu seu pai, que a gente chamava muito, e em 1822, com a carta escrita, a ata da independência foi escrita por Dona Leopoldina, que pouca gente sabe também, porque eu acho que quem declarou a independência foi só Dom Pedro, não. Quem escreveu a ata da independência foi a Leopoldina, e a participação das mulheres já no Império, juntamente com José Bonifácio. Lá no Rio do Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência. 2 anos depois, em 1824, promulgou a primeira Constituição brasileira, né? E para a época era uma das mais modernas, e a partir dali o Brasil adquiriu um sistema parlamentarista e democrático. Passasse o tempo, 1837, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal. Também obrigado, ele queria ficar no Brasil. As cortes chamavam ele de brasileirinho, né? E ele voltando, largou o filho dele, Dom Pedro II, criança ainda, muito jovem. E de 1934 até 1840, nós tivemos no Brasil a primeira experiência de república, digamos assim, que foi o período regencial, foi o caos. Que ocorreu todas as revoltas, a Farroupilha, a Sabinada, 3 anos aí. lá no Pará também, outra revolta, várias revoltas ocorreram nesse período. E foi o que forçou a eles darem a maioridade, né? Acelerar a exatamente, maioridade porque o Brasil estava ficando no caos, foi uma experiência terrível. E aí existia um partido liberal, um partido conservador. Os conservadores queriam que esse período regencial se mantivesse até a maioridade, e os liberais queriam que não, vamos fazer aqui o golpe da maioridade e dar Dom Pedro II o trono, que foi muito bom, assim. E logo depois que Dom Pedro II assumiu, ele já fez umas mudanças na Constituição, transformando ela mais democrática ainda. Ele separou a chefia de governo e a chefia de Estado, que antes, na época de Dom Pedro I, era tudo na mão dele. Então o Dom Pedro II disse: eu não quero governar, eu serei só chefe de Estado. Então o período de império de Dom Pedro II durou 40 anos, foi o período mais estável da história do Brasil. Dom Pedro II falava mais de 20 línguas, 14 fluentemente. Aquele livro 1001 Maravilhas árabe foi ele que fez a tradução. Ele estava sempre em contato com cientistas da época, com os filósofos da época. Ele era amigo pessoal de Grambel, Friedrich Nietzsche, dentre outros cientistas. Então, no período de Dom Pedro I, Dom Pedro II, além de toda essa sabedoria que ele tinha, foi um período de maior progresso. A inflação era na média de 1,08% ao ano durante todo esse período. Nós tínhamos a segunda maior marinha do mundo, apenas atrás da Inglaterra. Nós fomos o segundo país do mundo a ter o telefone. Inclusive, essa história do telefone é muito interessante. Em 1876, Dom Pedro II foi a Filadélfia, Estados Unidos, onde estava ocorrendo uma exposição científica, né? E um dos estandes era de Grambel. E Grambel estava lá com o telefone. E era um stand que meio de lado, ninguém estava dando muita importância. E Dom Pedro II, como sempre foi muito visionário, à frente do seu tempo, ele viu, poxa, o Brasil tem dimensões continentais, isso aqui será muito útil para o Brasil. E ele que fez o primeiro teste de telefone lá com o Grambel nessa feira. E aí tinha uma tábua, o fio. Aí Grambel falou do outro lado, ele, nossa, isso fala. E aí essa fala de Dom Pedro II foi manchete de todos os jornais dos Estados Unidos. Se você for hoje na Filadélfia, todo mundo... Ele era muito querido nos Estados Unidos. Onde ele ia, ele era querido, na verdade. Então, após esse teste, e sair em todos os jornais, todos os empresários americanos foram, patrocinaram o telefone, e já deslanchou, né? 2 anos depois, trouxeram o telefone para o Brasil, e inclusive o primeiro cabo sublacruz da América até a Europa era do Brasil. Rio de Janeiro foi a segunda capital a ter iluminação pública. Entre outros, eu posso ficar aqui falando. Sim. As ferrovias no Brasil, na época do Pedro II, era um espetáculo. Era o país que mais sucateado depois de que virou. Era o país que mais construía ferrovias no período, né? E aí, vamos para a parte triste da história, né?
família brasileira imperial sempre foi abolicionista, né? Então, com a abolição da escravatura, muitos abolicionistas, anti-abolicionistas, tinham medo da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela era mais ainda Abolicionista do que o do Pedro II. Sim, ela pretendia, a gente vai falar isso mais pra frente, mas ela pretendia reparar os escravos, isso era um perigo, né, para uma elite, né, certa elite que queria. E existia no exército um grupo chamado os positivistas, que queriam, eles acreditavam que o Brasil, né, iria para frente se colocasse pessoas técnicas, iluminadas, para levar o país. E aí é uma seita positivista, na verdade. Eles queriam, inclusive, uma seita anticristã. Bem, exatamente. Não é de hoje, né, que querem bombardear o cristianismo. Exatamente. Né? Não é de hoje. Então, 1889, em 15 de novembro, essa elite aproveitou que o governo estava vivendo uma instabilidade com o Visconde de Ouro Preto, que era chefe de ministro. Tinha muitos militares, 1/3 dos militares estavam incontentes com esse primeiro-ministro, até porque o Dom Pedro II dava mais, eles diziam, né, que Dom Pedro II dava mais importância para a marinha, tal. Eles eram meio ressentidos, uma pequena parte do exército. Porque ali, né? com o fim da Guerra do Paraguai, né, Sim. o exército ganhou muita força. Exato. Só que aí, com o fim da guerra, tradicionalmente, né, a monarquia sempre tem um olhar, né, Sim. mais próximo ali da marinha. Então houve essa insatisfação. E o exército estava forte, né? Então acho que favoreceu também essa insatisfação aí. E aí existia no exército um líder do positivismo que se chamava Benjamin Constant. Existia Deodoro da Fonseca, que não era positivista, ele era monarquista, pouca gente sabe. Deodoro da Fonseca, ele era órfão. Quem bancou toda a educação dele foi Dom Pedro II, com dinheiro próprio. Então ele era muito monarquista, devia muito a Dom Pedro II. Porém, ele estava insatisfeito também com o Visconde de Ouro Preto. E existia também Quintino Bocaiúva, que era um jornalista republicano na época, que o que ele fez? Conseguiu juntar os dois para tramar o golpe. Porém, Deodoro não sabia que o golpe seria para derrubar a República. Ele sabia que eles eram a monarquia. Eles sabiam que eram republicanos, porém ele queria derrubar o Visconde de Ouro Preto. Então, 15 de novembro, foram lá acordar o Deodoro da Fonseca, que estava doente. Vamos derrubar hoje o Visconde de Ouro Preto. Foram derrubar, tiraram ele. Deodoro voltou para sua casa voltou a deitar. E Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant foram lá na casa dele e usaram o pior estratagema que existe, né? Que é a mentira. Eles foram trazer o ódio, tramaram para Deodoro da Fonseca. O que eles fizeram? Inventaram uma mentira, um factoide, de que Dom Pedro II iria nomear no lugar de Visconde de Ouro Preto o Siqueira Martins, quem Deodoro da Fonseca odiava. Então Deodoro da Fonseca, esse não. Por que Deodoro da Fonseca odiava Silveira Martins? Porque 10 anos antes, Deodoro da Fonseca lá no Rio Grande do Sul, Deodoro da Fonseca disputou o coração de uma dama com Silveira Martins. E essa dama acabou ficando com ele, Silveira Martins. Então Deodoro tinha ódio dele. Então quando o Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva disse para Deodoro que seria ele, era uma mentira, que não tinha ninguém ainda para nomear. Falou, Dom Pedro II, que é seu amigo, aí você diz amigo, aí vai colocar o Silveira Martins. Aí, não, esse não. É verdade? Não, é verdade. Então se for assim, diga que ele está declarado a República. Então ele mandou dizer que estava declarado a República. E aí a República nasceu do quê? De uma mentira. De uma mentira por causa de mulher. Então, começa errado, não tem como. O que começa errado não tem como dar certo lá na frente. Também não sabia, né? Foi por causa meu Deus! Essa coisa é engraçado, coisa do Brasil. E daí, Deodoro da Fonseca ficou com dó, né? Pô, devia muito a Dom Pedro II. Mandou um emissário oferecer 5 mil contos de réis para Dom Pedro II, para que ele foi com a roupa do corpo para o exílio na Europa, né? Inclusive teve gente que queria que eles fossem mortos, né? Enfim, quando chegando lá o emissário ofereceu 5 mil contos de réis para Dom Pedro II. Aí Dom Pedro II falou assim, de onde veio esse dinheiro? Aí ele veio do Tesouro Nacional. Foi aprovado pelo Parlamento? Não foi aprovado pelo Parlamento. Deodoro mandou para te entregar. Então se não foi aprovado pelo Parlamento, eu não quero
pois ninguém tem direito, nem eu, nem Deodoro, nem ninguém, a tocar no Tesouro Nacional sem aprovação do parlamento. Então Dom Pedro II foi embora com a mão na frente e atrás, apenas carregando um saquinho de areia da praia de Copacabana, que é o que ele queria, inclusive morreu com esse saquinho, que ele queria lembrar sempre do país amado, né? Então, esses 5 mil contos de réis hoje em dia que equivale a 4,5 toneladas de ouro, que ele deixou para trás. E foi isso. O golpe foi esse. Então, logo depois do golpe, aí agora vamos... Já que você puxou o assunto de mentira, vamos já fazer uma pergunta aqui. Que é um papo de mentira, né? Apesar de não acreditar muito em plebiscito no Brasil, sim, nós temos o plebiscito do desarmamento, que ganhou armamento e deram a volta lá, pô, aí não foi aprovado o que a maioria do povo queria. Teve um outro plebiscito, que eu lembro da forma de governo aqui no Brasil, que era do parlamentarismo, monarquia ou república. Sim. E aí, na época desse plebiscito, o pessoal que é republicano citava muito, falava que pô, a monarquia seria a volta da escravidão no Brasil. Então a mentira que tu falou aí já começou mentira, vai com mentira até o final, né? Então, pô, o que você acha? Realmente voltaria a escravidão? Vai entrar naquele assunto da monarquia absolutista para outra e usaram isso só para tirar voto de quem queria a monarquia? Sim, uma coisa que é engraçada, que eu não esqueci de citar, que logo quando foi feito o decreto da República Provisória, no primeiro decreto, no artigo 7, dizia: está declarado provisoriamente a República, o povo decidirá por referendo, por plebiscito, entre monarquia e república. O problema é que nunca teve. Não, houve 104 anos depois, em 93. Então por 104 anos. Quer cumprir a palavra. Vai ser provisório assim lá no raio do 104 anos de república provisória. O Brasil tudo é provisório, né? Não existe, nada mais permanente que o provisório. O Sarney falava isso. Nada mais permanente que o provisório. Mas então aqui foi uma mentira deslavada, né? Como tudo nessa época, tudo gira em torno de mentiras, né? Então, vou falando da escravidão. A família imperial, ela sempre foi abolicionista. Porém, era uma monarquia constitucional. Então, desde Dom Pedro I queria a abolição, tentou, lutou, mas o Congresso nunca aprovou. A maioria sempre foi anti-abolicionista. Depois veio o Dom Pedro II, conseguiu algum progresso com a lei em 1937 que proibia que novos negros que chegassem ao Brasil fossem escravizados. Porém, sim, no Brasil as leis... O mercado negro que sim, funcionava. Ainda existia muitos negros que chegavam e trabalhavam ilegalmente como escravos, né? Porque eles legalmente não eram para ser escravos. E foram várias lutas, né? Teve a lei do ventre livre, depois veio a tão sonhada Lei Áurea, né? Que trouxe a abolição para os negros. Mas porém, vale lembrar que vale destacar que quem perseguiu sempre os negros foram os republicanos. Pois, em 1990, no Código Penal, proibia a capoeira, já porque eles tinham medo dos negros, porque a maioria dos negros eram monarquistas e adoravam a Princesa Isabel. Então, começa daí. Então, quem é racista? Quem é que vai escravizar quem? Em 1930, foi criado um partido chamado Frente Negra Brasileira, um partido monarquista que lutava pela restauração, porém, eles eram ilegais, porque em 1889, em um outro decreto da República, proibia falar de monarquia. Então, a gente passou de 1889 até 1988, da última Constituição, ilegais, fora da lei. Todo monarquista era fora da lei. Então não se podia, foram mais de 100 anos, sem se poder falar em monarquia. Então, foram 100 anos de propaganda republicana. Por isso que hoje em dia as pessoas falam de monarquia, eu acho que o cara tá maluco. Porque tá tudo. Fizeram 100 anos. Uma lavagem cerebral. Mais ou menos então, aí que o PT tentou fazer e fez, né? Conseguiu, parcialmente, pelo menos, fazer uma lavagem cerebral nas pessoas aí, né? Em favor do socialismo, né? Sim. Que na verdade não serve pra nada, né? Mais ou menos. Então, voltando ao assunto dos negros, as favelas, você sabe como surgiu o nome favela? Como surgiram as favelas? Foram os soldados que voltaram dos Canudos, né? Exatamente. Que receberam alguns lotes num morro chamado área lá que era. Bem recebido, né? Na verdade, favela, favela é uma árvore da caatinga, que ela é da família da forbiácea, da mesma família da seringueira. Ela tem um espinho, sai látex. E
lá em Canudos, na Arraial de Canudos, existia um morro que se chamava Morro da Favela. Foi inclusive desse morro que o exército bombardeou a igreja ali do Antônio Conselheiro. Então, o que o governo republicano fez? Prometeu aos escravos que se fossem os ex-libertos, né, que se fossem à guerra, ganhariam moradias quando voltassem. Então todo mundo se alistou, foram lá, mataram 30 mil pessoas, monarquistas que lutavam, né? Revolta de Canudos era de monarquistas. Lutava a favor dos negros, né? Exatamente. Olha que O contradição. republicano usou a máquina para favor dele, né? Exatamente. Botou o próprio negro para lutar contra. Colocaram negros contra negros. E o que aconteceu? Eles venceram a guerra, sujaram as mãos de sangue, 30 mil mortos. Voltaram, foram lá na sede do exército, pedir as casas, cadê as moradias? E logo atrás da sede do exército existe um morro que se chama Morro da Providência. E aí eles falaram, pô, o exército não vai tomar nenhuma providência. O que eles fizeram? Então, como não teve providência nenhuma, subiram o morro e começaram a construir barracos ali. E aí foi construindo. E aí logo depois 4 anos depois da Guerra de Canudos, existia ali um cortiço que chamava Cortiço Cabeça de Porco, ali no Rio de Janeiro. E o prefeito da época, o Barata, esse cortiço, inclusive, ele pertencia a Conde Deur, né, que é o marido da princesa Isabel, na época. Tirou todo mundo, eram 4 mil famílias, ele para poder construir um túnel no lugar. Então quem lê o cortiço do Aloysio Azevedo, ele fala exatamente desse cortiço, cabeça de porco. E por que era cabeça de porco? Porque antigamente os ricos, eles tinham nas chacras leões, né, cabeças de leões. E aí eles fizeram cabeça de porco ali. Aí, enfim, essa galera todinha, essas 4 mil famílias, também foram para o Morro da Providência. Aí, vendo aquilo, né, era 1916, eles viram, pô, esse morro parece o Morro da Favela, lá de Canudos. E aí virou o Morro da Favela, onde é o Morro da Providência hoje. Voltou a ser Morro da Providência. Então, o surgimento das favelas, levou o nome favela, aquelas favelas do Rio todas surgiram na comunidades. República. Por quê? A princesa Isabel planejava para os escravos libertos uma espécie de reforma agrária mesmo. Seria distribuído terras, estava tudo planejado, uma, digamos, como o linguajar de hoje, o pagamento da dívida histórica, né? Seria pago ali. Não teria, então hoje você não vê os movimentos negros falando disso. Isso você vai ver. Não interessa. Mas foram tomados também pela ideologia que demorou até agora, né? Exato, eles falam de zumbi, mas não falam Vamos de... falar um Porque pouquinho. zumbi, que na verdade é a controvérsia, Exatamente, né? escravizava. Pô, escravizava mesmo. Dentro dos símbolo do- quilombos dele lá, ele tinha escravos, né? Exatamente. Escravizava o próprio Totalmente povo, né? controverso. Mas assim, a gente podia falar também um pouco dessa parte do Pedro II, sobre a liberdade, né, da imprensa, de fazer questão que as pessoas pudessem falar à vontade, pudessem realmente ouvir, né, diversas opiniões. Ele não, de maneira nenhuma, ele controlava isso, né? Então, e hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo aí o Facebook derrubando páginas aí da direita, uma total arbitrariedade. Facebook, Então, né? Facebook, né? Então, assim, só para as pessoas entenderem que na época, né, o Brasil era, assim, em termos de liberdade de imprensa, era muito maior, né, essa liberdade do que na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os países da Europa. Então, para vocês terem uma ideia, como a monarquia era assim, realmente valorizava, né, a opinião das pessoas e a liberdade das pessoas. A Constituição de 1824, é a que mais garante a liberdade de imprensa de todas as constituições brasileiras. Inclusive na época de Dom Pedro II, a imprensa era super livre, vivia tendo jornais, existia o Jornal Republicano, que todo dia fazia chacota ali da família real, bababá. Pasquim da época. Exato. E as cortes europeias, quando vinham ao Brasil, não acreditavam. Como assim? Estão tocando o terror aqui. E Dom Pedro II dizia, imprensa se combate com mais imprensa. Que hoje é o que a gente queria, né? Imprensa combatida com mais imprensa. A gente não existe uma imprensa conservadora hoje em dia. Porque o Brasil está dominado começando, né? Mas está pela muito Globo ali, né? pequeno ainda, né? A imprensa hoje é toda paga e financiada pelo Estado. Então Aí fica devendo favor a a ele, gente fica né? difícil surgir novas empresas, que é regular e financiada. Então só existe imprensa grande e as empresas que rezam a cartilha marxista do governo. E ele falava, né? Quanto mais se combate imprensa, com mais imprensa. Exatamente. Né? Gente, ó, o sorteio, hein? Então vão colocando lá os números. Já colocaram os números, Freitas? Estão
colocando. Então, gente, já tem gente colocando o número lá, mas não pode repetir, é uma vez só, hein? Vai colocando o número, no final a gente vai fazer o sorteio da caneca imperial aqui. Seguindo a sequência que tá aí, né, no comentário. Cara, vai sempre seguindo o número adiante, ok? Israel, eu queria também te perguntar aqui, por que você considera que a monarquia seria uma maneira de salvar o Brasil da República, né? Porque a República levou o Brasil para o fundo do poço. As pessoas lotearam o país, realmente. Lotearam o poder, lotearam tudo, né? E o povo é o que menos tem força nessa república, né? Criaram um sistema aí eleitoral bizarro, né? Agora, por exemplo, criaram um fundão de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esse dinheiro, dentro dos partidos, ele só vai para político eleito, para campanha de político que está eleito, que tem mandato. Que está fazendo parte do... As pessoas que estão se candidatando pela primeira vez não vão ver a cor desse dinheiro. Então é uma maneira de você manter as pessoas que estão lá. Status quo. Né? E o filhinho lá da autoridade, que vai concorrer, vai receber. Ele vai receber o dinheiro do fundão. Tem uns que estão até tirando o nome do pai, né? Para ser reconhecido, né? No Rio de Janeiro, por Então exemplo. estão fazendo de tudo, maquiando, para tentar sair do foco e se reeleger com o teu dinheiro. E com o dinheiro que eles roubaram. Né? Porque são corruptos. E não são pessoas democratas, não querem renovação, não querem um país melhor. Né? Então, assim, a República caminhou para isso, para esse triste, né, desfecho. Então, eu não tenho uma opinião formada 100% com relação à monarquia, né? A gente fica assim, acha muito difícil que isso aconteça, mas assim, foi um triste desfecho, né, quando mudou de monarquia para república, porque a gente estava indo muito bem, o país estava organizado, estava caminhando de maneira espetacular, e aí a gente caiu no poço, no fundo do poço, e vem caindo, vem caindo, vem caindo. E agora com o socialismo aí do PT, do PSDB, do MDB, socialismo barra corrupção, né? Que se tomaram conta. Então a gente não quer largar o osso de jeito nenhum. É bem capaz aí do Facebook derrubar a página do Bloco Movimento Brasil, depois dessa denúncia que nós estamos fazendo, né? Porque tudo está conspirando para que o povo fique cada vez mais submisso, aí sim, submisso a esses tiranos que hoje estão no poder, né? Só aproveitando um gancho, né? Por isso, internauta, você aí que pode colaborar numa vaquinha virtual, ou então ajudar, fazer uma doação para um candidato novo. Pô, se não for fazer falta para você, faça essa doação, porque aí com cada um contribuindo um pouquinho, a gente vai conseguir colocar pessoas novas para renovar essa política desses velhos políticos que estão aí nos roubando já faz muito tempo. Né? E não foi só com esse 1,7 bilhão, não. Reduzir o tempo de campanha. Então como é que uma pessoa que nunca concorreu, que nunca teve um cargo, como é que ele vai se apresentar para a sociedade em 45 dias? Então já é tudo proposital, é tudo para fazer com que os mesmos continuem lá roubando, né? Fazendo tudo de ruim, fazendo com que o Brasil não prospere, fazendo com que as pessoas não consigam um dia melhor na sua vida. Né? Então é que o portal comentou. Então, já teve até programa aí de rádio, de blogs e até na TV, falando, não doem para os políticos. Eles já vão receber esse 1,7 bilhão. Não vão, os novos, os bons, os que querem renovar, não vão receber nada desse dinheiro. Vai só para os mesmos. Então, gente, vamos ficar ligados. Por que a monarquia, então, seria a solução para esse caos que a República nos levou? O que está acontecendo hoje, na verdade, não é nenhuma novidade, né? Porque desde a proclamação da República, as famílias, os mesmos oligarquias estão no poder. No Ceará, o bisavô de Ciro Gomes já era coronel Cola lá. de Melo, lá em Alagoas, também o avô dele. A família Ciro Gomes já está lá, tem mais de 100 anos. Carlos Magalhães ali na Bahia, no Pará tem a do... não me falo o nome. Enfim, esse coronel, inclusive... Na época da proclamação da República, ali, um dos republicanos ali era avô de quem mais, nada menos, o FHC. E foi ele que sugeriu, o avô do FHC que sugeriu que matassem a família real. Ai, meu Deus. Graças a Deus, Deborah era monarquia e salvou a vida da nossa família. Tal avô, tal neto, né? Que foi o neto que fez de tudo pro Lula assumir, né?
O FHC não podia mais ser reeleito, já foi Sim. eleito pela segunda vez. E aí boicotou lá como é que é? O Serra, boicotou para que o Lula entrasse. PSDB e PT é a mesma coisa, tudo. Exato. E MDB também, porque o MDB está preocupado com grana, né? É corrupto mesmo. De E safar o o pessoal que tá rolado. PSDB e o PT talvez seja pior, né? Porque além de corrupto, é comunista, é socialista, né? Tirano. Então olha onde nós fomos parar nos últimos 30 anos. Olha onde nós... Então, gente, nós nunca tivemos um momento tão favorável para a gente romper com esse ciclo vicioso, perverso, que nós estamos vivendo nesses últimos 30 anos, pelo menos. A República como um todo foi muito ruim, mas esses últimos 30 anos no Brasil é o caos, é para arrasar mesmo. Mas nós nunca estivemos assim numa situação tão favorável a trocarmos esse modelo perverso de poder. Então agora, gente, em outubro, nós temos que botar o único pré-candidato que, aos meus olhos, né, ao meu ver, é uma pessoa digna, honesta e que pode sim mudar o destino do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Tá? O Bloco Movimento Brasil, eu, Winston Lima, coordenador do Bloco, junto com o Portal também coordenador, nós estamos com o Jair Messias Bolsonaro e vamos sim fazer campanha para ele de graça. E você, Israel, também tá com o Bolsonaro? Eu voto no mito aí. Vota no mito? Então, como a gente vê todo mundo contra ele, falei, pô, alguma coisa deve ter a favor dele. Todos os pilantras, Rede Globo, A nata agora reunida, né? Num lugar só. estão assim. contra o Bolsonaro, é porque ele é o cara, é ele que tem que ser eleito. Não tem a menor dúvida disso. Assim, eu tenho uma meia ressalva porque eu não acredito que ele sozinho com esse Ah, sistema. não. vai. Por isso tem que ter resolver. deputados, senadores, tem que Não, eleger o- né, o- uma Toda uma bancada. equipe lá que sistema- dê sustentação, O né? sistema presidencialista, ele é desigual, ele não é equilibrado como Montesquieu queria que fosse, né? Então, eu acho, eu vou votar, né? Mas eu acredito que vai ser muito difícil. Eu acho que sem uma mudança de forma de governo com a monarquia, divida esse poder de chefia de Estado, que haja um equilíbrio, haja Ficar na mão só de a um. luz do baile, como dizia Rui Barbosa, se referindo a Dom Pedro II, né? Que controlava ali. Antigamente, ele dizia, o parlamento formava escola de estadistas. Hoje em dia, o parlamento se transformou num balcão de negócios. O Rui Barbosa dizia isso, que ele era inclusive republicano. Depois se arrependeu e viu a merda que fez, né? Que defendeu, pelo menos. Então, se não mudar para a monarquia, ao meu ver, uma monarquia parlamentarista, sempre lembrando, parlamentarista, constitucional parlamentarista, o Brasil, não sei se pode caminhar como caminhou na República ali, mas como a gente diz do equilíbrio de Nash, muito mais devagar, porque um anulando o outro, o Brasil está dividido, sempre foi dividido na República, é sempre um partido, outro partido, as pessoas estão sempre pensando na próxima eleição. Pô, vê agora, sai Temer e entra Bolsonaro. Aí então começa a cicatrizar, né? Porque o país está dividido nas horas das eleições. Você vê que famílias brigam, cada grupo de WhatsApp, por causa de política. Então o Brasil, todo ano de eleição é aquela guerra. As pessoas se matam. Chuva de mentira. Chuva de mentira e até relacionamentos terminam por causa de política. Uhum. Entra o presidente, começa a cicatrizar. Quando tá cicatrizando, né? Vem outra eleição e morre tudo. Ou seja, o povo está sempre dividido. E o que é? Dividir para conquistar. Isso é a república. Isso é o resultado da república. Então, se o povo está desunido, é mortadela, coxinha, não sei o que, a gente nunca vai olhar, abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos e realmente perceber o que está acontecendo. Que a gente está sendo dominado ali pelos políticos. Enquanto a gente se mata, eles estão lá, amiguinho, esse é Lula, é Ciro, todo mundo junto. Então a gente tem que mudar isso aí, cara. Vou fazer uma pergunta agora boa pra ti. Pô, Dom Luiz Felipe de Orleans de Bragança é candidato aí, pré-candidato, né, a deputado federal pelo partido de Bolsonaro. Sim. PSL de São Paulo. O que você acha aí? Pô, ele tem chance de levar? Vai ser bom para ele trazer a monarquia a um patamar mais elevado, para projetar? Qual é a opinião aí? Inclusive, existe uma ala do partido aí que está querendo cotar ele como vice-presidente, né? Foi vinculado. Mas não é a Janaína Pascoal? Teve a Isso convenção porque aí. muita gente, inclusive o próprio filósofo Olavo de Carvalho, foi contra, né? Porque ela, não sei, as pessoas não confiam muito nela. Assim, eu gosto, ela fez um papel muito importante no impeachment, Uhum. mas eu acho que ela entregou de mão beijada ali
com o PSDB e tal, enfim. Isso é outro papo. É. Vamos falar do Dom Luiz Felipe. Dom Luiz Felipe, ele é... particularmente, eu é- gosto muito da Janaína, cara. Se ela vier a ser vice, eu acho que vai ser excelente. Como se vier também o Dom Luiz Felipe, também vai ser excelente. Eu prefiro o Dom Luiz Felipe. É? Eu gosto da Janaína, acho que ela fez um papel importante. Guerreira, né? Porque É. defendeu Mas eu não sei se ela está realmente assim alinhada com a ideia do Bolsonaro, com as ideias do Bolsonaro, que são as minhas ideias conservadores. Sim. Já que eles estão liberal conversando na agora, economia, para saber se ela vai apoiar, é, justamente é. afinando aí o discurso. Não sei se eles têm essa afinidade, Essa- mas o príncipe, né? É, Vamos chamá-lo assim. Ele já se demonstrou bem inteligente. Ele. Eu diria que seria um excelente nome, hein? inclusive, ele é um cientista político. Ele escreveu um livro que se chama Por que o Brasil é o País Atrasado. Inclusive, indico a todos que comprem esse livro. Ele não é um livro monarquista. Ele fala da monarquia, da república e fala como o Brasil chegou onde nós estamos. E ele dá caminhos para como sairemos nessa lama. Na minha opinião, eu preferiria ele como deputado federal, para poder propor leis Na ali, para Câmara. levantar esse debate. Eu não sei se ele vai ter tanto esse poder espaço, né? como vice. Entretanto, se for entre ele ou Janaína como vice, eu preferia que ele fosse o vice mesmo. Mas ainda não foi. Segundo Ela não ele, desistiu ainda, né? segundo ele também o Mas convite não foi independente de feito. Janaína ou do Felipe, né? Nós estamos com o Bolsonaro. Estamos fechados. 17, né? Mais pra frente. 17, é verdade. Mas então, assim, você então considera que a monarquia realmente seria uma maneira da gente sair desse buraco. Não vê espaço dentro de uma república. Porque você vê, os Estados Unidos sempre foi uma república e, pô, virou a primeira potência do mundo. Pô, é um país espetacular. Sim. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer morar lá. Né? Sabe quando o país é bom, quando vê a quantidade de pessoas querendo ir para lá, né? Apesar da República, os Estados Unidos cresceu, né? Porque de onde veio a República? A República veio de Platão, ele escreveu a República de Platão, baseado em teorias matemática, lógica, e não foi nada natural. A República é algo artificial. A República dos Estados Unidos funciona mais ou menos. Mas por que hoje lá ninguém fala em monarquia tão bem ali? Por causa da legitimidade. Que é o Dom Luiz Felipe, inclusive, ele fala muito disso no livro dele, da legitimidade. Por que a República Francesa tá lá também? Foi legítimo, eles tiveram uma revolução lá, enfim, eu sou contra, enfim. Teve um movimento, foi legítimo. Popular que levou. Exato. E o que aconteceu no Brasil? O Brasil, a República não tem legitimidade, ela foi feita por uma minoria, tomou o poder ali na surdina, tanto que muitos escritores da época descreviam que a população estava bestializada, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, achava que era um desfile militar, ninguém sabia o que estava rolando. Então, o Brasil, até hoje, o país que foi mais de 300 anos monarquia, mais de 400 anos de monarquia, né, desde 1500, até 1889, né? Sempre foi monarquia, tradição monárquica. O brasileiro tem espírito monárquico, né? Então, eu acredito, voltando ao tema, eu acredito que a monarquia é a solução para o Brasil porque é o sistema legítimo do Brasil. Agora já é uma pergunta aqui, não é interna não, é minha mesmo ainda, tá? Pelo que você falou, o Dom Pedro II, ele era uma pessoa fenomenal, né? De visão, será que a forma de governo deu certo porque era ele que estava à frente? Quando mudou e botou aquele outro monarca lá do Rio de Janeiro, o pessoal se revoltou contra ele, derrubou lá o sistema e tornou uma república. Ah, você está falando qual momento? O momento, quando era Pedro II, era tudo pujante, telefone, crescente. Sim. Mas será que não foi devido às características pessoais dele como pessoa que levou a monarquia a ter esse ápice todo? De repente, se fosse ele presidente, também poderia ser esse ápice. Não, estou dizendo, foi mais em função da característica pessoal, ou tu acha que a forma a monarquista, ela realmente funciona independente da pessoa que estiver lá, entendeu? A monarquia, são uma questão de fatores, né? Dom Pedro II realmente ele era fabuloso. Mas o que acontece na monarquia? A criança, o príncipe, né, o herdeiro, ele já nasce e é criado para assumir o fardo de ser rei, de ser imperador. Tanto que Dom Pedro II, vai se preparando, né? Dom Pedro I deixou a cargo da educação, Dom Pedro II, José Bonifácio.
Então, a educação do Dom Pedro II, desde criança, foi voltada para ser o chefe de Estado do país. Então, Muito conhecimento. tanto que com 16, 14 anos ele assumiu, né? E de lá para cá o Brasil Como cresceu investe, bastante. né, desde criança, né? Nasce uma pessoa bem preparada para isso. Se é um governante, Bem de entra vez. aí um metalúrgico, um operário, chega lá, mas o cara não tem esse discernimento todo, né? Mas isso é uma pergunta muito interessante. O pessoal fala, e se o rei, o imperador, for um doido, né? Ou então uma pessoa ruim? Que o povo que não acontece? gosta dele e queira Existe- tirar. Então isso que eu falo. Existem mecanismos também. A própria Constituição de 1824 garantia que se o imperador ou monarca não fosse... Correspondesse, É. a área do povo O tivesse que conta. acontece? A família imperial convenceria ali, assessoraria Assessoraria ele pra ele sair para que fora. saísse fora e o avança próximo o próximo. assumisse. Caso isso ele ainda não Topasse. o parlamento podia interditá-lo. E aí Um outro herdeiro da o família herdeiro assumiria. viria. Isso já aconteceu na Com história. tranquilidade, né? Com Isso tranquilidade. aconteceu na história. Na Baviera tinha um rei que era muito bom, muito querido, não vou lembrar o nome agora dele. Começou a construir todos aqueles castelos ali da Baviera, inclusive aquele que parece da Disney, que foi inspirado, Que foi inspirado na na Disney, Disney. foi construído por esse monarca, não falo o nome. E aí ele começou a ter problemas mentais de megalomania e o dinheiro começou a acabar. E aí o pessoal pensou, pô, vamos interditá-lo. E aí interditaram ele, e aí a população que amava ele, viu, porra, vamos lá, estão dando um golpe. Aí foram lá, invadiram, tiraram os ministros lá. Na hora que chegaram lá no rei, meu rei, o que o senhor quer que a gente faça? Com os golpistas aqui, os ministros. Aí ele falou, leve para a mais alta torre e joguem eles lá de cima. Aí eles, pô, o rei realmente tá doido. Aí voltaram e levaram ele pra... Leva o rei, não leva o levaram pessoal. e levar. Isso aconteceu algumas vezes na história aí das monarquias. Então, não se Pitoresco preocupe, até. vai... Tem exemplo sistema pitoresco. para conseguir. Na Sim, própria, existe. na própria Inglaterra, né? Consta que não vai ser o filho da Elizabeth que vai ser o rei. Esqueci o nome dele agora. Seu neto, né? Vai ser o neto, Ele o não tem muita primeiro aprovação. a né? casar. O próprio povo não quer que ele assuma e ele não vai assumir. Então Charles. é o Charles. Não vai assumir. O Charles vai não, entrar deve- um mais ele não velho, deverá mas assumir agora. lá o trono, né? Após a Elizabeth. A monarquia, a família, ela tem que refletir os anseios da população. População. Então, numa república isso não acontece, né? O chefe de Estado, ele tá ali... Tu não sabe o preparo Pelo de quem vai partido. ganhar a eleição, né? Ó, gente, faltam apenas 5 minutos para acabar o programa. Vamos colocando lá os números para o sorteio, tá ok? Ó, uma pergunta, Jael, do nosso internauta Norival. Boa noite, Norival. Obrigado aí pela sua audiência. Sempre aí participativo, perguntando. Obrigado, hein? O Norival ele fala o seguinte: nosso maior problema é a Constituição, elaborada por comunistas, socialistas, para favorecer o populismo e o crime de lesa pátria na destruição do Estado brasileiro, além de enfraquecer as Forças Armadas e levar ao caos que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Qual sua leitura sobre isso, Jael? Minha leitura sobre essa atual Constituição é que ela é... Plínio Corrêa de Oliveira, ele dizia que ela foi feita numa bolha totalmente desconectada dos anseios da população, dos anseios da população. Ela foi, como você disse, ela cheia de garantias, cheia de promessas, totalmente populista, cheia de direitos, cheia de relativizações, né? Relativização da propriedade privada, né? Que é função social da propriedade privada. Começa a relativizar, então não garante a propriedade privada, é totalmente socialista isso aí. Os constitucionalistas, Brizola, todos os comunistas, então não garante a livre iniciativa, não protege a livre iniciativa, todos os direitos naturais para ter uma economia saudável. Os principais é a propriedade privada, a livre iniciativa e o princípio da subsidiariedade. Todos eles não são contemplados nessa Constituição. Então, só explicando um pouco desses princípios, né? O princípio da subsidiariedade é o seguinte, é uma pirâmide. Quem está abaixo da pirâmide é a base da sociedade, que é as famílias, né? O que o conjunto de famílias não conseguir resolver, vai ao município. Aí, o que o conjunto de municípios não conseguir resolver, vem ao Estado. E aí, o que o conjunto de estados não conseguir resolver, vem à União.
Então o Brasil é ao contrário, tá tudo na União, e o município, as famílias estão ali embaixo, com Pires, dependendo, tendo que ser do partido, ali, imagina um governador de um partido, presidente de outro, então as verbas ali não vai entrar. Temos que inverter essa A pirâmide. gente tem que inverter a pirâmide, a gente tem que voltar a dar o poder para a família. Não endividar a família. A família é a base da E célula querem da destruir a sociedade. família. Querem destruir a célula da sociedade. Bolsonaro falou isso no discurso dele da convenção do PSL, justamente que ele tem que dar mais poder para os municípios, para os estados. Não pode centralizar no governo federal e ele ditar a voga e mandar aquelas migalhinhas lá para baixo. Exatamente. É complicado. E desperdício. Porque o né? cidadão não mora não mora no federal, ele mora no município. E aí o A pessoal, família dele tem contato com o vereador, com o deputado ali que está do lado dele. e o pessoal pode achar que a gente está elucubrando aqui, achando, pô, como assim comunista? O Brasil não é comunista. E aí basta. Quem é comunista, né, não lê. Porque se lesse, não seria comunista. Porque se você pegar o livro de Engels, A Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado, ele cita claramente que para atingir o objetivo do socialismo, só é possível se destruir 3 pilares, que é a família, a igreja e a propriedade privada. Então, se você é socialista e acha que é cristão, alguma coisa está errada. Porque que ele dizia? A religião é o ópio do povo. Ele dizia que a religião aliena as pessoas. Na verdade, a religião é a base da família, né, do Estado. Então, a propriedade privada está sendo atacada descaradamente nessa Constituição. E a família, que a gente vê hoje, ideologia de gênero, na década de 90 a Globo aí metendo o divórcio lá em todas as novelas, que virou uma coisa normal. Então, eles Casamento homossexual. querem tudo que destruir tem. a família para dominar. E a Nicarágua, nessa perseguição aos cristãos que está havendo lá, né? Morrendo até uma brasileira aí agora recentemente. A médica, né? Uma médica. É só você ver todos os regimes comunistas que fizeram. Né? Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Então essas eleições agora, em outubro, elas são importantíssimas. Vamos eleger deputados distritais aqui em Brasília, federais. Vamos eleger vereadores não, né? Você não tem vereador. Mas deputado estadual, deputado distrital, senadores, né? Governadores, né? E o nosso presidente. Pessoas realmente capazes, pessoas que queiram o bem da família, queiram o bem do povo, né? Porque quem está hoje mandando aí não quer não. Eles querem continuar lá, mamando. Então vamos ficar ligados, vamos se preocupar em estudar, conhecer os candidatos, né? Pra gente. Porque também não adianta eleger o Bolsonaro sozinho, né? Eleger um monte de deputado federal pilantra, um monte de senador pilantra, aí não adianta, né? Do PT, do PSDB, do MDB. MDB é PMDB, eles tiraram o P para tentar enganar você, né? Mas tu não vai cair nessa, né? MDB é a mesma coisa que PMDB. Então vamos tirar essa tralha toda, gente. Não vamos eleger filho de político. Vamos procurar gente nova, né? Bom, estamos acabando o nosso programa. É verdade. Sim. E eu pediria então para o nosso entrevistado de hoje à noite falar suas considerações A urna chegando. finais. Aqui já está a urna para fazer o sorteio. Tem Após- 11, tem 11 nomes aqui dentro, foram 11 que numeraram aí na live. Perfeito. Tá, então suas considerações finais, já. Então, novamente eu gostaria de agradecê-los aqui pela oportunidade de falar um pouco sobre a monarquia, sobre esse modelo de governo, de Estado. Gostaria de convidar quem se interessou pelo assunto para participar do Movimento Brasília Capital do Império. Você pode me mandar um direct ali no Facebook, me adicionar, ou então no Instagram, _Israel Soares, ou então no Instagram da Vista Monarquia, que é a minha empresa, que vende produtos monarcos. Inclusive a camisa aqui. Inclusive a camisa aqui é minha, nossa, né? Abre Bacana um pouquinho mesmo, pra bacana. Vista dentro, Monarquia. Então, vamos lá, gente, curtir as páginas. Existe lá no Facebook a página da Brasília Capital do Império. A gente organiza eventos, seminários para Brasília Capital do discutir Império, isso. qual é o nome da Movimento Brasília Capital do Império. Inclusive, o General Paulo Chagas, nosso futuro governador aí, se Deus Do quiser. DF, do DF. Sim, do DF. Ele foi um dos palestrantes aí num evento recente. Então, estamos sempre fazendo eventos. Quem quiser participar ativamente, pode Quer ir falar lá. sua fanpage aí para? Minha fanpage é @VistaMonarquia no Instagram e /VistaMonarquia no Facebook. Pode também seguir lá no Quer Instagram. passar o seu zap? Não, melhor Não, só dá no pra- Manda Instagram. no Facebook e vai na MSN. Lá no Facebook você pode mandar, então no Instagram, _Israel Soares. Queria só lembrar também outra E coisa. pra comprar a camisa dessa? Pra comprar a camisa dessa é no site www.vistamonarquia.com. Vistamonarquia.com. Mostra a camisa de banho pra gente. www.vistamonarquia.com.
Bacana aí. Agora, Tem vários outros tipos de camiseta. tem né? vários modelos. Esqueci de citar uma coisa que está rolando no Senado Federal, uma sugestão legislativa para um plebiscito para a restauração da monarquia. Já tem mais de 40 mil votos. Então vocês entrem lá no sugestão legislativa no site do Senado. É a sugestão número 18 de 2017. Já tem mais de 40 mil votos a favor. Quem quiser pode ir lá votar. E quem seria o herdeiro? Hoje Caso a gente venha a ter uma Voltar à monarquia, monarquia. qual seria provavelmente o herdeiro o para chefe, assumir o trono? o chefe da Casa Imperial hoje é Dom Luiz de Orleans e Bragança. Ele mora em São Paulo, ex-aviador, é químico na verdade. E seguindo a linha sucessória vem Dom Bertrand, que é o irmão dele mais novo, segundo irmão dele, que é o porta-voz da Casa Imperial. Depois vem Dom Antônio, logo depois de Dom Antônio vem Dom Rafael, que é filho de Dom Antônio, Dona Maria Gabriela. Enfim, Então, Dom Luiz Felipe de Orleans está lá no final da fila. Dom Luiz Felipe, ele não é dinástico, por isso que inclusive ele está podendo se candidatar. Porque quem é da linha dinástica não pode nem se filiar. Não pode? Porque é um princípio da monarquia ser suprapartidária. A monarquia não pode ter partido. Porque cadê a isonomia? Entendi. A isonomia está aí para isso. Ótimo. Tem nada a linha. Então ótimo. é bom você também ficar foi bom bem claro. esclarecer, Isso aí foi bom. bom, Essa pergunta foi muito boa. Vou ficar claro. Bacana. Ótimo. Aí eu poderia citar uma frase antes de. Claro. Na verdade é um testemunho de Machado de Assis, que de forma brilhante ele antecipou o resultado do governo da República no Brasil. Ele dizia assim: quanto às minhas opiniões públicas, tenho duas. Uma impossível, outra realizável. A impossível é a República de Platão. A realizada é o sistema representativo, que é a monarquia. E sobretudo, como brasileiro que agrada a esta última opinião, eu peço aos deuses, eu também creio nos deuses, que afastem do Brasil o sistema republicano, porque esse dia seria o nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais iluminou. Então Machado de Assis também era outro monarquista famoso, Joaquim Nabuco, Essa de Queiroz, vários outros monarquistas aí consagrados. Marcelo Seixas mandou aqui para mim agora aqui, ó. Temos que eleger Bolsonaro. Concordo, Marcelo? Estamos juntos. Portal, suas considerações finais? Agradecer aqui o Israel Soares por ter vindo aqui trazer um pouquinho de conhecimento para nós, né? Acredito que os internautas também não tinham conhecimento de tudo que ele falou, uma boa parte. Aprendi muito hoje. Aprendi muito também. E esses pitorescos aí que são mais interessantes e marcantes, né? E a gente acaba gravando. E estamos juntos aqui com Bolsonaro, se Deus quiser, e General Paulo Chagas, governador do DF. Eu queria só salientar que as pessoas leiam, que a gente só vai tirar as escamas dos olhos com a leitura. Então, outra frase que eu gosto, um versículo que eu levo para minha vida, que é João 38:2, que é: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, deixo aqui essa frase no final, que é que eu carrego para minha vida. Parabéns. Bom, pessoal, nossa próxima quinta-feira vamos receber o senhor Sávio. Ele é um especialista em Lei Maria da Penha. O pessoal fala muito de Lei Maria da Penha, mas as pessoas não entendem muito o que é a lei e quais foram as consequências dessa lei. E foram muito positivas, extremamente positivas. E no próximo programa, na próxima quinta-feira, às 19 horas, vamos estar recebendo Sávio, para que ele esclareça tudo isso e conte muitas coisas para a gente. Vocês vão se surpreender e vão descobrir. Quem já gosta vai ver como ela realmente é importante e vai passar a gostar ainda mais. Jael, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Vamos sortear, parabéns. O internauta vai dizer que é essa E vamos sortear. Vou chamar aqui. Vai dizer que é uma propaganda enganosa. Thaís, por favor. Vou misturar Meu aqui. nome tá aí, Não, mas eu tô aqui no visual, fica no visual. Vou Pra não entrar ver que trocou o aqui. papel. Olha, ó. Meu nome bem. tá aqui, meu nome tá aqui, eu tô deixando bem claro, eu sou o número 2, tá? Se for Thaís, Então vai valer, vai valer. Vou tirar, Vai voltar pro porque- Flores. São 11 Então deixa eu- participantes essa Então noite, tá aqui, Freitas. Eu acho melhor o nome convidado do convidado tirar. convidado. O convidado vai tirar, Neus, gente. Neus, ó. Neus. O convidado vai tirar. É a neutralidade da monarquia aqui, né? Isso, a neutralidade Poder monárquica. moderador. A Thaís Sou estacionada poder não moderador tá. aqui. Eu não tô neutra, não. Eu tô aqui na vibração, gente. Será o número 2, hein? O número 2, Thaís, ó. E aí, ó. 2, sou eu aqui. Vilma Aragão. Vai chegar aqui, cara. Vilma. Não é marmelada. Não é marmelada. Vai lá, Não vai é. a esposa dele. Vai lá, Vilma. Vai lá, Vilma. Você Vai Já lá. tá aqui. Vai lá. Ela ganhou, gente. Pessoal, Ê. A caneca
É, Revista Monarquia. Ó, vou mostrar aqui, ó. Marcelo Adorei. Seixas. Isso, mostra Para não todos, dizer que só um tinha por um. Vilma Aragão Olha lá. aqui, ó. Não é marmelada, hein? Só mais um aqui. Mostra todos. vai Pedro mostrar. Silva, Diz o número, diz o número. número 24. Viu, Pedro? 24, escolheu. Zuleika Portal, número 9. 9, olha lá, vai Eu mostrando. não vou ler todos os nomes, que não vai dar tempo. É, não, tá Michael acabando César já. Menegon. No número 1, diz o número, Número porque. 1. Olha lá, todos os números. Não é marmelada, hein, gente? Ó, o Marcelo ele falou Sueli o seguinte, Silveira, ó, 21. Thaís se fosse- 2. viu, ó, o Aí, Marcelo- viu aí, ó. Hein, Winston? O Marcelo Seixas falou o seguinte: se fosse urna eletrônica, eu ia entrar com processo. Tá aqui, é no papel. Rafael Viana, Aqui. 17, Bolsonaro. Aqui com a gente. Valdete Aparecida, número 8. E Daniel Medina. Já Ô, tá com a Medina! cabeça, hein? 82. Ó, tem uma moça aqui chamada Zuleika, que está em prantos. Apareceu aqui em prantos E a agora. Zuleika? Não adianta chorar, Zuleika. O negócio é o seguinte: quem tirou foi o nosso convidado, tá certo? Ele é completamente neutro. E Vilma ganhou com todo orgulho, Amigos, com toda. um brinde. Bolsonaro, Aê. 17. Bolsonaro, Winston 17. Lima, deputado distrital. Isso aí. Obrigado. Gente, uma boa noite, muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta-feira. Tchau.